Olá pessoal, meu nome é Marcos Marcolin e hoje a gente está começando a primeira videoaula do nosso curso de HTML com CSS. Esse curso será totalmente gratuito, ele terá aí uma sequência de videoaula, dezenas de videoaulas que vai compor esse curso até o final. A gente vai estar trabalhando desde o nível básico, intermediário até o nível avançado. E lá nas aulas lá na frente a gente já vai estar apropriado assim, para desenvolver websites institucionais, trabalhando com HTML e CSS. Já vou adiantando aqui que serão lançados outros cursos também posteriormente, aqui no YouTube, totalmente de graça, para estar desenvolvendo websites completos, né, dinâmicos. Então a gente vai estar trabalhando com HTML, com CSS, é claro, mas também a gente vai estar trabalhando com conexão com banco de dados, com uma linguagem de programação como PHP. A gente vai estar trabalhando com JavaScript também, para estar fazendo essa junção de linguagens e formando um website bem bacana. Então, para começar o nosso curso, eu vou estar sugerindo um editor de texto, né, que a gente vai poder editar aí determinados arquivos de várias linguagens. Então ele engloba bastante módulos que você pode estar adicionando ou removendo, né? Isso é bem bacana, esse editor. Então o nome dele é Atom, ele é mantido e desenvolvido pelo GitHub. Eu uso ele para trabalhar particularmente, além de ser bem leve para o seu computador, não ocupa muita memória. Também ele é cross-plataforma, então ele funciona no macOS, funciona no Windows e funciona no Linux. Eu não vou estar passando a instalação dele porque ele é muito fácil. É só você baixar ele clicando aqui em download, dá 2 cliques e instalar. Então não tem necessidade de eu passar uma videoaula. Então começando então os cursos, eu vou estar passando para vocês uma estrutura de um documento HTML, como que ele funciona, como que o navegador entende. Então já aqui com o nosso Atom aberto, eu vou estar criando uma pasta aqui na área de trabalho para a gente deixar nossos arquivos do curso. Então vou criar curso HTML mais CSS, vou deixar ela aqui centralizada. Toda videoaula vocês vão ver essa pasta aqui, então a gente vai estar trabalhando aqui dentro dela. Voltando aqui, então a gente vai selecionar essa pasta aqui no editor, vai aqui em Open Folder, abrir pasta. Na área de trabalho você vai selecionar curso HTML mais CSS. Então vai selecionar pasta, então todos os arquivos que vão estar dentro dessa pasta, ele vai listar aqui nesse explorador de arquivo. Então aqui a gente já cria um arquivo automático. Então a gente vai estar trabalhando com esse arquivo HTML aqui. Então como que funciona uma estrutura de um arquivo HTML? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar para o navegador que tipo de arquivo que ele vai ler. Porque no momento que o navegador abre um arquivo, ele vai ler, ele vai falar, ó, qual que é esse arquivo, vai pedir pro cara, qual que é esse arquivo. Então a gente já pode identificar aqui na primeira linha. Então a gente abre uma tag, um tag de menor, um ponto de exclamação e coloca assim, doctype HTML. Então o que seria esse doctype HTML? Estou identificando para o navegador que o tipo de documento, type, doc, tipo de documento é HTML. Então no momento que o navegador chegar aqui nessa primeira linha, porque ele lê de cima para baixo, né, da primeira para a última linha, ele já vai identificar que é navegador e vai começar a ler esse arquivo todo, todos os códigos que vão ter posteriormente como HTML. Então vamos salvar esse arquivo dentro da nossa pasta, vamos salvar ele como index.html, lembrando que dependendo da sua versão do Windows você vai ter que selecionar aqui, ó, todos os arquivos, all files. Então você salva como index.html, você pode estar salvando como qualquer nome aqui, meu site.html, sei lá, .html, isso fica a sua sugestão. Posteriormente, quando a gente estiver desenvolvendo um site, né, então a gente vai ter outra estrutura de pasta, a gente vai ter, cada pasta vai ter tal arquivo, pasta JS, pasta CSS, pasta IMG. Então, mas agora nesse primeiro momento, para a gente estar aprendendo como que funciona, pode salvar aí ao seu gosto. Então vou salvar como index.html. Vamos lá, vamos abrir o documento aqui na nossa pasta. Então ele já identificou aqui esse arquivo como um documento do tipo HTML. Ele já identificou um programa padrão para a gente abrir
esse arquivo, mas eu vou abrir no Google Chrome, que a gente já tem uma janela aberta. Só lembrando que nesse curso eu estou trabalhando com o Firefox e com o Chrome para estar exemplificando aí as nossas tags. Então vou clicar com o botão direito, vou abrir com o Google Chrome, ele já abriu para nós aqui o nosso arquivo. É uma função bem bacana que a gente vai utilizar bastante, vai ser o código-fonte da nossa página. O navegador deixa opcional para a gente ver o nosso código. Então, apertando Ctrl U no seu navegador, você vai poder estar vendo o código da página. Então, a gente já codificou aqui o doctype HTML, ele já vai deixar a página em branco, a gente pode ver o que a gente escreveu. Voltando no nosso editor, então a gente vai começar agora a dividir por seções esse documento HTML. Então a primeira seção e a principal a gente vai identificar como HTML. Então abriu o HTML, aqui embaixo vamos fechar o HTML. Então você já pode perceber de primeira instância, assim, podemos dizer, que o que a gente abre a gente tem que fechar aqui embaixo. Então abriu uma tag, fecha a tag. Essa vai ser sempre assim em todos os tipos de propriedades. HTML vai ter essa abertura e fechamento de tag. Outra coisa importante, indentação. Indentação do código significa deixar, quando você abre aqui, por exemplo, nessa coluna aqui, ela não marca os números da coluna, marca só os números da linha, deixar na mesma coluna a tag, abriu e fechou na mesma coluna, né? A gente vai mais para frente, a gente vai conversar mais sobre isso também, que é uma forma de organização de código. Então dentro da tag principal HTML, a gente vai ter duas subtags que vão ser divididas. Todo site vai ter que ter essas duas subtags, né? São as principais tags do arquivo. Então a primeira tag é a tag head, é a tag do cabeçalho. Então a gente abre e fecha. O programa já fecha automático aqui nessa coluna, né? Então pode ver que ele já indenta automaticamente. Então o que vai dentro dessa tag head? Primeiramente a gente vai poder colocar aqui dentro o título da página, né? O tipo de caractere, padrão de caractere, são as meta tags que a gente vai trabalhar em outras videoaulas. Vai poder também aqui dentro dessa seção fazer o chamamento de arquivos CSS, arquivos do tipo JavaScript também. Eu não vou estar abordando agora nessa primeira videoaula porque é apresentação, mas na sequência a gente vai estar abordando esses conteúdos. A outra tag é a tag body, que é a tag de corpo. Então body significa corpo. Então o que tiver aqui dentro, a gente sempre recomenda assim entre desenvolvedores, né, que o que tem aqui dentro é visível para nós, para o usuário dentro do navegador. E o que vai aqui dentro são chamadas de arquivos, né? A gente chama de parte invisível, mas é bem importante também ressaltar que o que tiver aqui dentro é visível no código também, não vai ficar nada invisível. Então um documento HTML ou um documento CSS é totalmente visível, né, para o usuário. Qualquer usuário vai poder ver os seus códigos. Então vamos salvar aqui dentro, vamos lá na nossa página e vamos atualizar. Então ele ficou em branco, a gente não colocou nada de conteúdo nele, apenas as tags. Mas se a gente vir aqui na parte do código e atualizar, ele já vai mostrar o código que a gente fez. Então abriu a tag HTML, fechou, tá vendo que está na mesma coluna, né? O mesmo acontece com a tag head e com a tag body. Então o header e a tag do corpo. Voltando aqui nessa parte, a primeira coisa que a gente pode fazer é mudar o título da página, que ele vai estar aqui em cima. Ele pegou o nome e a extensão do arquivo, a gente pode estar alterando isso com essa tag title, que vem para o português com o nome de título. Então o que tiver aqui dentro dessa tag ele vai funcionar aqui em cima. Vamos colocar, por exemplo, aqui curso HTML mais CSS. Vamos dar um Ctrl S para salvar e vamos voltar lá, que ele já pegou aqui em cima, curso HTML mais CSS. Aqui no código que a gente atualizar a página, já vai aparecer aqui também a tag do título, né? Agora vamos fazer um exemplo aqui embaixo de uma tag de cabeçalho, título de cabeçalho, que é a tag heading. Então como que a gente faz essa tag, né? A gente coloca o H, ele já vai mostrar aqui para nós, H1, H2, H3, 4, 5 e 6, né?
Então são os tamanhos padrões, por exemplo, de um título de uma seção. Então a gente pode colocar, por exemplo, aqui o H1. Então você abre o H1 e fecha o H1. Então o que tiver aqui dentro, ele vai identificar com um certo tamanho lá em pixels ou em porcentagem, o tamanho de uma fonte, por exemplo. Então vamos atualizar, ele não mostrou nada ainda. Ele já mostrou o H1 aqui para nós. Então a gente pode colocar assim, minha primeira página HTML, ponto. Ctrl S para salvar. Volto no navegador, atualiza a página. Ele já pegou um bug aqui no acento do acento agudo do A da página, né? Então como que a gente resolve isso? Toda página HTML ou até do PHP, às vezes a gente vai ter que ter um padrão de caractere, que a gente define isso aqui dentro do head, né? Antes de começar os textos de um site. Então a gente define já usando meta tags, que a gente vai estar trabalhando mais para frente. A gente coloca assim meta charset, então o padrão, né? O padrão do nosso caractere já vai sugerir para nós vários padrões aqui, mas o padrão mais usado geralmente você vai encontrar o UTF-8, que é esse de baixo, e o ISO 8859-1, mas a gente vai usar aqui o UTF-8, que é o mais padrão, assim, digamos, mundialmente. Vamos fechar a tag. Então a gente vai ter dois tipos de fechamento de tag. Uma é abrir assim e fechar com o mesmo nome da tag. Então abriu o title, fechou o title, entendeu? E a outro tipo de tag a gente pode abrir esse meta, por exemplo, e fechar apenas com barra. Aqui a gente fecha com barra e repetindo o nome da tag. E aqui a gente fecha apenas com barra e a tag de maior. Então vamos dar um Ctrl S para salvar. E vamos atualizar a nossa página. Ele já corrigiu o nosso erro aqui no acento e já ficou certinho funcionando. Então vamos atualizar aqui também. Ele vai corrigir aqui também e já vai adicionar o nossa meta tag que char7. Então a gente está dizendo para o navegador que o padrão de caracteres que ele deve interpretar vai ser o UTF-8. Mais para frente a gente vai estar trabalhando também os detalhes dos tipos de char7 que a gente pode estar trabalhando. Eu usei como exemplo aqui um simples H1, a gente pode estar usando até o 6, né? Vou mudar aqui para 4 e vamos fechar 4. Então abriu H4, fechou H4. Ele já pega um tamanho padrão aqui para deixar de exemplo, né? O navegador já entende essas tags. Então hoje a gente vai terminar por aqui e nas próximas aulas a gente vai estar avançando no nosso padrão. Hoje a gente entendeu como é que funciona a estrutura de um documento HTML, a estrutura básica, né? Isso é o básico que um documento HTML deve ter. Nas próximas aulas vamos continuar nos cursos. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção e bom curso para vocês. Espero que vocês gostem e acompanhem. Não deixem de acompanhar, porque a gente vai trabalhar com muita coisa bacana aí, trabalhando com o desenvolvimento do site. É uma área muito bacana, uma área que não para de crescer. Então você tendo uma formação dessas linguagens, você pode fazer muita coisa dentro de uma empresa ou dentro de um projeto seu, por exemplo. É isso, até mais pessoal, um abraço.